Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a você que nos acompanha, Deus te abençoe. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E hoje eu trago um assunto bem interessante para nós refletirmos, é sobre a vida de Enoque. O que é que ela pode nos ensinar, o que ela pode nos mostrar, o que ela pode nos corrigir. Mas antes disso, vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Eu aqui, você onde você estiver nos acompanhando, estejamos na mesma frequência. Que frequência é essa? É o alinhamento feito pelo Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelos benefícios, pela proteção, pela direção. Ó Deus, obrigado pelo ar que respiramos, pela comida. Obrigado pela família que temos. Seja feita a sua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando. Coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que seja repreendido, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de inveja, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos falar sobre a vida de Enoque, o que é que ela pode nos ensinar. O texto que eu quero ler está em Gênesis, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, que nos diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e de repente já não foi encontrado, pois Deus o levou. Hoje nós vamos explorar a vida de Enoque, que é um personagem fascinante e ao mesmo tempo enigmático na Bíblia. Ele é mencionado principalmente aqui em Gênesis 5, onde encontramos uma breve, mas impactante descrição da sua vida. Enoque é um exemplo poderoso de fé e comunhão com Deus. E nós vamos estudar isso ao longo desse nosso bate-papo aqui, desse nosso devocional, desse nosso sermão. Ok? Primeiro ponto que eu quero tratar é a vida de Enoque. Enoque viveu 365 anos. Um período significativo que nos mostra que ele teve tempo para construir uma vida e um legado. Ele gerou Matusalém, que foi o homem mais velho mencionado na Bíblia, viveu 969 anos, quase 3 vezes o tempo de vida do pai de Enoque. A geração de filhos e filhas indica que Enoque era um homem ativo na construção de família, da sua família, e possivelmente de sua influência na sociedade. E andar com Deus, de acordo com Gênesis 22 e 24, o verso 22 nos diz que Enoque andou com Deus, andou 300 anos com Deus. Então este andar é uma expressão que implica uma relação íntima e contínua com Deus, com o Senhor. Então isso não é apenas uma menção casual, mas um testemunho de vida de Enoque, que serve para mim e para você. Enoque, ele não apenas acreditou em Deus, mas ele viveu de uma maneira que refletia essa fé.
Então a repetição da frase andou com Deus, no verso 24, enfatiza a importância dessa comunhão de andar e estar com Deus. Lembre-se que andar com Deus é estar com Deus. E tivemos aqui o mistério da translação. Gênesis 5, 24. A conclusão da vida de Enoque é muito intrigante. Ele já não foi encontrado porque Deus o levou, de acordo com Gênesis 5, 24. Então este evento aqui é um dos poucos na Bíblia que sugere uma forma de arrebatamento, onde Enoque foi levado para estar com Deus sem passar pela morte. Então isso é um símbolo da recompensa de Deus para aqueles que andam com Ele. Eu já ouvi dizer, já ouvi pessoas falando que outros morreram dormindo. Pessoas até mesmo no leito do hospital, que estava muito mal, de repente ficou bem, andou, conversou com as pessoas, deitou e dormiu e morreu. Sabe? Eu já ouvi muitos relatos assim. Agora, a vida de Enoque nos oferece várias lições práticas que devemos e podemos aplicar em nosso dia a dia. Primeira lição é a importância da comunhão com Deus. Ou seja, assim como Enoque, nós somos chamados a ter um relacionamento íntimo com Deus. Isso não deve ser apenas uma prática religiosa, e devemos ter cuidado com a religiosidade, para não trocarmos a nossa fé em Deus, o nosso momento de oração e de comunhão com a palavra, pela religiosidade. Mostrar para os outros aquilo que não somos e não temos. Então, pergunte a si mesmo: estou andando com Deus diariamente? A minha vida reflete a presença de Deus em minhas ações e decisões? O segundo ponto é viver com propósito. Enoque, ele teve filhos e construiu uma vida que teve um legado. Nós também devemos viver com propósito, buscando não apenas nossas próprias ambições, mas também os planos de Deus para nossas vidas. Investir em nossa família, amigos, é fundamental. O que é que nós estamos fazendo para deixar um legado positivo para aqueles que virão depois de nós? O terceiro ponto é a perseverança na fé. Enoque viveu em um tempo de grande corrupção. Se nós lemos Gênesis capítulo 6 ali, versículo 5, o mundo estava corrupto. E apesar das dificuldades e do ambiente adverso, ele permaneceu fiel a Deus. Então isso nos lembra que mesmo em tempos difíceis, devemos manter nossa fé. Precisamos ser como Enoque, que andou com Deus em meio à adversidade. O quarto ponto é a esperança da vida eterna. É o último ponto que eu quero falar. A translação de Enoque nos lembra da esperança da vida eterna que temos em Cristo. Se andarmos com Deus, assim como Enoque, podemos ter a certeza de que um dia estaremos com Ele para sempre. Então isso deve nos encorajar a viver de forma a agradar a Deus, sabendo que a nossa vida aqui ela é temporária. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que a vida de Enoque é um testemunho poderoso de fé, comunhão e propósito. Então que possamos aprender com Enoque a buscar e andar com Deus em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Deus abençoe você, meu querido. Graça e paz.